começamos juntos mais uma edição do Café com TV. E como sempre, aqui a informação é na dose certa. Preparamos hoje uma reportagem sobre a quebra de safra de café. O atual momento da cafeicultura é preocupante. Veja também outros destaques aqui desta edição. Especialistas dizem que esta já é considerada uma das piores quebras de safra do país. O relato é que alguns produtores já não estão conseguindo entregar café nas cooperativas. Veja ainda a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente da Colchupé. Ele também traz informações importantes sobre o levantamento de safra e ainda fala sobre os investimentos da cooperativa no estado. O exemplo de um cafeicultor da zona da Mata Mineira, que há 50 anos produz café. Vamos tirar as dúvidas sobre o imposto territorial rural. E veja também, produção de couve-flor colorida. Você vai saber quais são as técnicas. Café com TV, há mais de 15 anos no ar. A gente abre a edição de hoje falando do momento crítico que a cafeicultura está vivendo. Essa já é considerada uma das piores quebras de safra. Produtores estão deixando de entregar café nas cooperativas. Veja o exemplo. Uma das piores quebras de safras dos últimos anos vem afetando diretamente o mercado do café. De acordo com este corretor, a geada e a seca combinadas fizeram um estrago, onde cerca de 90% dos produtores do país deixaram de entregar as sacas acordadas com cooperativas e torrefadoras. Eu acho que mais de 90% dos produtores de café estão nessa situação, porque todos tiveram a lavoura ou perderam a parte da safra para a geada ou para a seca, que foi muito severa. Ela quebrou 53% em relação a 2020 e 16% em relação a 2021. Então, é a bianualidade. Esse ano nós teríamos que colher igual 2020 ou mais, e quebrou realmente. De acordo com esta advogada, especialista em direito do agronegócio, muitos produtores não vão conseguir cumprir os contratos e não tem café armazenado. Independente de qualquer coisa, segundo Gisele, o produtor tem que primeiro contratar um engenheiro agrônomo para fazer um laudo de quebra de safra da sua propriedade, comprovando assim de quanto foi essa perda. Com o laudo em mãos, pelo menos nós entendemos que a melhor solução é sempre um bom acordo, né? Então, estamos procurando já em nome dos nossos clientes e, nesse caso, né, nessa parte, nem é necessário um advogado. A gente orienta os produtores buscarem os seus credores, né, cooperativas e trades, para renegociar, repactuar esses contratos, que no caso, contratos de barter, né, CPR, venda futura. A dívida com instituições bancárias, ela é regida por uma legislação especial, né? Temos aí o Decreto 67, o Manual do Crédito Rural, e ela protege o produtor no sentido de obrigar os bancos a prorrogarem os contratos, prorrogarem as dívidas. Então, o produtor, com um laudo de frustração de safra em mãos, ele precisa ir ao banco protocolar o pedido de prorrogação antes do vencimento do contrato, e aí sim o banco ser obrigado a prorrogar. Ainda segundo o corretor de café, produtores têm conseguido negociar com as cooperativas e parcelar as entregas das sacas. Tanto os exportadores e as cooperativas que compraram desses produtores estão repartindo. Muitas vezes entrega 50% esse ano e está postergando 50% para o ano que vem. Às vezes cobrando um juro mínimo, às vezes não cobrando nada. Mas estão todos cooperando, estão todos negociando, está tendo muito pouco default. Segundo a advogada, essa abertura de diálogo é necessária porque é um problema que atinge toda a cadeia produtiva. É um problema que o produtor não pode assumir ele sozinho. Eu entendo que tem que unir produtor, trades, cooperativas, exportadores, pessoal lá de fora, toda a cadeia unir de uma forma sensata e com bom senso, entrar num consenso, todo mundo se remanejar, né, e entrar num consenso para resolver o problema. Não deixar esse problema cair apenas sobre as costas do produtor rural. Ainda segundo a advogada, caso não haja um acordo, essa situação acaba indo parar na justiça. O entendimento majoritário vem sendo que as intempéries climáticas são riscos inerentes à atividade. Então, hoje, né, pelo menos os entendimentos majoritários dos tribunais, é que essa situação não isenta o produtor de cumprir o contrato. Então, ele teria que cumprir.
E o que acontece? Até muito produtor já fica com medo, não vou conseguir entregar, e o banco já vai executar, vai penhorar bens meus, vai penhorar minha fazenda, vai bloquear minha conta. Nesses casos, não é bem assim que acontece. O credor ele pode entrar com uma execução, e essa execução vai buscar o café, porque a obrigação do produtor é entregar o café, não é pagar. Por fim, Gisele explica que geralmente esses contratos de sacas pré-fixadas possuem uma cláusula que chama washout, que acaba fazendo com que o produtor pague apenas a diferença dos valores que foi travado na época. Porque a lógica é que o comprador, o credor, como ele não está recebendo o produto, ele precisa ir no mercado comprar para entregar para o terceiro que ele já revendeu, certo? Então, essa é uma perdas e danos, já é uma indenização pré-fixada nos contratos. Agora, uma questão que é discutível judicialmente é que, na maioria dos contratos, além de prever esse washout, prevê também multa contratual. No judiciário, isso é questionável, porque o nosso Código Civil ele prevê que não se pode cumular perdas e danos, indenização, que seria o washout, com a multa contratual. Então, isso é mais uma linha de defesa para o produtor. Então, a gente aconselha sempre buscar a repactuação, né? Deixar a judicialização para o último caso mesmo. Agora você confere a análise de mercado com Lúcio Caldeira, na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após trabalhar os últimos 6 dias de agosto, com média de 237 centavos de dólar por libra-peso para o vencimento de dezembro, o mercado recua e fecha os 6 primeiros dias de setembro a 227 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, uma queda de 1.000 pontos. No mercado físico, padrão CPEA-Exalc, isso significou sair de R$ 1.345 a saca para R$ 1.321 a saca, ou seja, apenas uma queda de R$ 24 por saca. Ou seja, o mercado físico não acompanhou a bolsa e as razões são duas. Primeira, o dólar saiu de uma média de 5,11 no final de agosto para uma média de 5,23 agora nos primeiros dias de setembro. E esse dólar mais alto acabou sustentando os preços em reais. Segundo, há uma resistência do produtor vender café. Ele sabe que houve uma quebra significativa na safra dele em 2022 e também já projeta prejuízo para a safra 2023 em função aí do problema da falta de chuva. Por isso, a resistência de venda por parte do produtor acaba também atuando no sentido de sustentar os preços, o que impediu uma quebra maior nos preços pagos em reais. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E vamos trazer mais informações importantes. A declaração do Imposto Territorial Rural está sendo feita até o dia 30 de setembro. Nós conversamos com uma advogada para entender como isso deve ser feito. O Imposto Territorial Rural deve ser feito todos os anos por proprietários de imóveis rurais que tenham mais de 30 hectares. Essa advogada especialista em crimes tributários explica que é importante não deixar para a última hora. O prazo para fazer a declaração termina no dia 30 de setembro. A expectativa de entrega em Minas é de mais de 971 mil declarações do Imposto Territorial Rural. Até o dia 19 de agosto, haviam sido entregues pouco mais de 169 mil declarações. Os produtores precisam ficar atentos ao prazo e evitar problemas futuros na Receita Federal. As complicações vão impedir a emissão de certidão negativa de débitos do imóvel rural e da pessoa física ou jurídica. Sem a certidão, o proprietário fica impedido, por exemplo, de conseguir financiamentos. Podem vir a sofrer uma ação de execução fiscal por parte do poder público pelo não pagamento desse imposto, mas também pode incidir em responsabilidade penal em relação a crime de sonegação fiscal, tendo em vista que é um crime tributário, se eximir da obrigação de pagar eventual tributo, como é o ITR, caso haja a omissão dessa declaração ou até mesmo a colocação de algum dado, que seja algum dado inverídico. E essa pena pode chegar até 2 anos e também multa de até 5 vezes o valor do imposto.
O produtor pode ter vários imóveis no nome, além de imóveis arrendados. O valor do imposto a ser pago é calculado pelo tamanho da área mais a utilidade do imóvel, ou seja, o objetivo é evitar latifúndios improdutivos. Então, quanto mais você utiliza o seu imóvel rural, seja para fins de pecuária, seja para outros fins, como agronomia, o que vai acontecer é que esse imposto vai ser diminuído, vai ser menor para evitar esses latifundiários que sejam improdutivos. Em caso de atraso na entrega, vai ser gerada uma multa no valor de R$ 50 ou 1% em relação ao total do imposto. Há uma estimativa grande de que seja realizada essa declaração, até mesmo porque o poder público tem uma finalidade com esse pagamento de imposto. É importante a gente ressaltar sobre isso, porque muitas das vezes aquela pessoa que efetua a declaração não sabe bem, por exemplo, para onde vai esse tributo, para onde vai esse imposto. Esse imposto é um imposto federal que vai parte para o ente federado, a União, e parte para o município. Então, a prefeitura municipal vai devolver este valor, de certa forma, com infraestrutura, com questões ambientais. E a seguir vamos mostrar a produção de café na Zona da Mata. A nossa equipe visitou a cidade de Canaã para mostrar a história de Vicente, que desde pequeno é apaixonado pela cafeicultura. A gente volta já já, não saia daí. Já estamos de volta. O Café com TV vai levar você agora para a cidade de Canaã, na Zona da Mata Mineira. Vamos conhecer o exemplo do seu Vicente, apaixonado desde criança pela cafeicultura. Ele acompanhou as evoluções do cultivo do grão na região dele. Seu Vicente, mais conhecido como Ruxim, é produtor de café há mais de 50 anos na pequena Canaã. Ele tem 57 anos e começou bem cedo com o pai. O produtor fala sobre a evolução do cultivo ao longo dos anos. A plantação começou desde de criança, praticamente, né, como diz, jovem ainda. E de lá para cá, lá vai mudando. De primeiro quiser era com enxada, hoje já não usa mais. E lá vai mudando os processos da cafeicultura, né? Então, mas já tem muitos anos que já mexe. Aqui na plantação do seu Ruxim tem 15 mil pés de café. Por ano, em média, ele chega a colher cerca de 130 sacas. O ano com maior tiragem foi 2020, com 250 sacas de café. O café da gente que a gente produz aqui sempre deu bebida dura, entendeu? E, igual eu te falei, só um ano que a gente conseguiu uma classificação melhor. O cultivo é normal, que todo mundo faz mesmo, entendeu? Roçadeira, a ponhação hoje é maquininha, esse processo todo. Leva lá para o terreiro, costuma que nem põe no terreiro, hoje já tem um secador. A colheita do ano já foi feita aqui na plantação. Os pés estão vazios, pronto para iniciar um novo ciclo. Os grãos passaram pelo processo de secagem e agora estão nesses tanques para depois serem vendidos. Há mais de 25 anos, a Emater atua em Canaã, auxiliando os produtores de café, do plantio à colheita. Nós damos assistência técnica direta ao produtor, com relação a solo, a adubagem, calagem, tipo de mudas, na hora de secar o café, toda essa assistência é dada. Então, assim, é do plantio à colheita e em alguns momentos na hora da venda também. A Emater também presta assistência em questões mais burocráticas, como a garantia de uso de alguns programas de incentivo oferecidos pelo governo. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele tem linhas de créditos para custeio e investimento. Custeio é para o adubo, para os tratos culturais. E o investimento, quando precisa, por exemplo, de um secador, né, que ele tem o secador de café em caixa.
Então, usa esse recurso para poder investir na propriedade, recursos ofertados com juros baixos, justamente para fortalecer a agricultura familiar. E aqui no município ele é muito utilizado. É uma coisa boa, é gostoso de produzir, apesar da mão de obra hoje estar muito difícil, né? Mas é muito bom de mexer. Satisfatório para o senhor, então? É sim, muito satisfatório. Chegou a hora da consultoria para o produtor rural no quadro Cuidando do Cafezal desta semana. Olá para você que está acompanhando o Café com TV. Chegou o momento daquele quadro, o Cuidando do Cafezal. Pessoal, as chuvas já estão dando a cara. Já é momento de se preocupar com o próximo ciclo e com isso pragas, doenças começam a surgir. Não é só coisa boa, mas para combater essas pragas e doenças, a cafeicultura está contando com muitas inovações. Hoje eu estou aqui com o Luiz da Singenta e também com o PC da Geagro. Nesse momento de florada, PC, qual que é a principal dor de cabeça nesse momento da florada? O que o cafeicultor tem que se preocupar? Então, nesse momento, Guto, que você bem falou, iniciou, está num novo ciclo após as chuvas, primeiras chuvas. Primeira coisa, proteção de florada. A gente tem que proteger essa flor para que não tenha doença e que a gente consiga ter um maior vingamento de flores com maior pegamento. Certo. E aí surgem algumas inovações para você que está nos assistindo. E falando em inovações, o Luiz está aqui para isso, né? Tem? Quais são? Guto, tem e não é qualquer coisa não, tá? A gente está aqui para reinventar esse segmento do manejo de doenças da florada. A flor tem que virar fruto, né? E aí, dentro desse contexto, Guto, que surge um produto que se chama Miravis Duo. O produtor pode gravar esse nome, que ele tem certeza que vai ficar na cabeça dele. O Miravis Duo, Guto, é um produto novo que a Singenta está acabando de lançar, certo? Ele é oriundo de um ingrediente ativo que acabou também de ser lançado, um grupo químico novo, então 100% inovador. E com o Miravis Duo, Guto, o que a gente quer levar para o cafeicultor? Primeiro, o melhor controle da principal doença que ataca a florada do café, que é a mancha de foma. De quebra, o produtor também vai levar o controle de todo o complexo de doenças que vão atacar a florada naquele momento. Uma coisa que é extremamente importante da gente salientar é que é um produto que a partir do momento que você aplica rapidamente, ele já começa a agir dentro da planta e agindo por um período mais longo. Coisa que até então não existe nenhum produto na cafeicultura que faz isso. Então traz essa comodidade com alta eficiência que até então o cafeicultor ainda não conhecia. Ah, mas agora ele conhece e tem os próximos passos, né, PC? Os manejos também que ele deve continuar fazendo, mesmo depois da aplicação desse produto, que é uma inovação no mercado hoje, né? Sim, com o Miravis Duo, a gente tem toda a proteção da florada, combatendo a principal doença, que é o complexo de foma. Paralelo a isso, nós temos que começar o quê? A voltar os olhos para o solo. Ali que eu vou aplicar o meu inseticida, mais o fungicida e de preferência que o produtor faça na primeira quinzena de outubro. Por quê? Se a florada vai ser antecipada, eu preciso de ter produto em concentração suficiente nas folhas para poder fazer o quê? A proteção para as doenças e pragas. Porque ele antecipando essa operação, isso facilita a logística das adubações e dos demais foliares. Ah, entendido. Bacana. E depois, Luiz, de todas essas aplicações, do produto que é inovador, também das aplicações, né, do manejo aí que o PC falou, tem mais alguma inovação que está surgindo no mercado? Falamos de uma inovação para controlar as doenças da florada. E vamos falar de uma inovação para aplicação via solo, para o controle, como o PC disse, das pragas e doenças que atacam também o café durante o ciclo dele. Produto esse que se chama Rebron. E por que Rebron é uma inovação, Guto? Eu vou explicar para os cafeicultores que estão nos assistindo. Primeira coisa é que a gente está utilizando um inseticida que até então nunca tinha sido utilizado para ser aplicado via solo. Com alta solubilidade, alta eficiência para o controle da principal praga que é o bicho mineiro, que se chama Ciantraniliprole, um grupo químico também muito novo, o último lançado na cafeicultura. E associado a tudo isso, nós também temos um fungicida que já é consolidado no segmento, que é o ciproconazol, referência no controle da ferrugem do café, porém numa concentração maior
um produto mais robusto, um produto mais potente, pensando isso no manejo da ferrugem do café. Então, ou seja, eu tenho tudo aquilo de melhor para controlar o bicho mineiro, associado a tudo aquilo de melhor para controlar a ferrugem e sem esquecer no maior enfolhamento que a planta vai ter, no maior vigor e melhor de tudo isso, maior produtividade, maior rentabilidade, mais dinheiro no bolso, como meu amigo PC sempre diz. Que bacana, viu? Obrigado por esse passeio aqui na lavoura, nessa fazenda aqui em Varginha, Fazenda Triunfo. Para você que nos assistiu, espero que você tenha gostado das dicas, né? E também, é claro, fazer o dever de casa sempre, porque o produtor é o ano todo se preocupando com a lavoura para ficar bonita, enfolhada desse jeito aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz, obrigado, PC, e obrigado a você que nos assistiu. Até a próxima semana. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E atenção, produtor rural, para este recado. Nos dias 13 e 14 de setembro, a Copercan irá fazer a primeira Feira do Café de Campos Gerais. Vai estar imperdível e com muitas novidades do agronegócio. Prepare-se para prestigiar o principal produto de Campos Gerais. Vem aí a primeira Feira do Café de Campos Gerais. Entretenimento e negócios em um só lugar. 13 e 14 de setembro de 2022. Realização Copercan. Não perca esta oportunidade em Campos Gerais. E já vamos ver a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente da Colchupé. Carlos Augusto fala sobre os investimentos da cooperativa e ainda traz um levantamento sobre a quebra de safra do café. Não saia daí. Estamos de volta e agora com mais uma parte da entrevista exclusiva com o presidente da Colchupé. Ele fala sobre os futuros investimentos da cooperativa no estado e ainda conta que técnicos da Colchupé identificaram que cooperados vão entregar menos café. O repórter Cláudio Flores visitou a fazenda dele, que fica em Cabo Verde, no sul de Minas. Investir para continuar crescendo. Segundo o presidente da Colchupé, a maior cooperativa de café do mundo, traçou até 2028 um planejamento estratégico de expansão no mercado. Esse planejamento estratégico ele é muito embasado nos técnicos. São tantos investimentos necessários na cooperativa e aí nós precisamos ter esse respeito por esse planejamento que se faz, os nossos técnicos, o conselho de administração. Isso tudo vem somar para que a gente obtenha esse sucesso ao longo desses anos. Em agosto, a cooperativa inaugurou os armazéns na cidade de Patrocínio, no Cerrado Mineiro. Agora, cidades como Lambari, Campos Gerais e Perdões também receberão investimentos. Nós temos um armazém na Conab, em Perdões, que há tempos esses armazéns estão ociosos lá. Eu acredito que vai ser uma boa parceria que vai trazer resultado não só a cooperativa, mas a área governamental, né? A área da Conab, isso é muito positivo. A cooperativa sempre atuou em regiões onde a produção de café é o arábica, como sul de Minas, Média Mogiana Paulista e Cerrado Mineiro. Agora a Colchupé está em fase de implantação na região das Matas de Minas, em Manhuaçu. Manhuaçu será o núcleo central da Colchupé naquela região das zonas da mata. Uma região de cafés bons, muito bons e com potencial muito alto de crescimento, com perfil de cooperados iguais aos que a cooperativa tem, pequenos produtores.
Uma região que produz potencial de 6, 7 milhões de sacas de café. No ano passado, a cooperativa recebeu 5 milhões e 600 mil sacas de café. Este ano, segundo Carlos Augusto, por causa da geada e principalmente da seca, a cooperativa deve receber menos café. A cooperativa é a extensão da propriedade rural nossa, né? A cooperativa é que nos representa os produtores. E os problemas que os produtores têm, consequentemente, vão chegar até a cooperativa. Diante disso, a gente acredita que a safra que nós estamos terminando deverá ser uma safra dentro da área da Cochupé. Muito parecida com o que foi o ano passado, um pouquinho menor, um pouquinho maior, por aí. Mesmo com a pandemia, a cooperativa não parou de investir e é hoje a maior exportadora de café do Brasil. O presidente da Cochupé tem viajado o mundo, divulgando o compromisso da cooperativa com a sustentabilidade na cafeicultura. Nós estamos acreditando muito, visto a imagem que a Cochupé hoje goza lá fora, no exterior. Nós produzimos para mais de 50 países no mundo e, com certeza, nossos clientes lá são parceiros já há muitos anos que conhecem o nosso potencial, o nosso café e a qualidade desse produto. A cooperativa ainda vai lançar este ano o projeto Gerações, produzido com os cafés de fazendas sustentáveis. Nós estamos lançando esse ano, e já iniciamos, um protocolo de cafés Cochupé, cafés sustentáveis Cochupé. Esse protocolo está intitulado como um projeto Gerações. O produtor vai poder participar da maneira que tem a sua propriedade, não com o intuito de chegar aqui com imposição ou cobrança ao produtor, mas levando ele a oportunidade, a premiação de produzir um café de alta qualidade, sustentável e também, da mesma forma, tendo alguma agregação de valor para as famílias desses produtores. Para ele, os cafeicultores têm feito bem o dever de casa. Sustentabilidade ESG está na vida, na cultura do cooperativismo e muito precisa aqui na Cochupé e dentro daquilo os seus produtores, os seus cooperados. E sustentabilidade é irreversível. Nós temos que abraçar os 3 tripés da sustentabilidade com muito carinho, porque nós temos que levar aos nossos consumidores, às famílias e até às nossas, um produto de melhor qualidade, com sustentabilidade. Confira agora as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Você sabe o que tem no seu cafezinho? Sabe quais as substâncias que compõem o café? Eu conto para você. 2 substâncias merecem destaque: a cafeína e os ácidos clorogênicos. A cafeína é conhecida por seus efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central. Melhora o estado de alerta, a capacidade de aprendizado e a resistência ao esforço físico. Os ácidos clorogênicos possuem atividades antibacteriana, antiviral e antihipertensiva. É por causa desses compostos, dessas substâncias, que o café é uma bebida considerada boa para a saúde. O café é uma bebida saudável. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Fazer de novo aqui. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. A gente mostra agora como deve ser feito o controle de ervas daninhas em lavouras. Veja o que o especialista fala. As lavouras de grão sofrem uma competição que começa lá embaixo, escondida no solo. Mas quando aparece, é dor de cabeça. As ervas daninhas acabam criando uma mato-competição, pegando os nutrientes e a água, que seria para a planta crescer e produzir. A Adamar, pensando em resolver esse problema, colocou no mercado um herbicida que auxilia no controle das ervas daninhas. O que a Adamar traz de produto para o controle de ervas daninhas em lavouras de grãos, como essa daqui que a gente está de milho? Cadu, a Adamar trouxe uma novidade, né, para o nosso portfólio, que é o arado. O arado é o herbicida que adianta. O arado ele traz um propósito principalmente para a cultura da soja, né, de adiantar o plantio,
Diferentemente dos concorrentes de mercado, que você tem que respeitar um intervalo para realizar o plantio, o arado, você pode aplicar ele e 24 horas depois realizar o plantio. Tá? O que o agricultor ganha com o arado? Ele ganha velocidade de plantio. Numa segunda safra, por exemplo, numa área de milho, né? Ele ganha aí, antecipa aí em torno de 10 dias na sua safrinha. Isso representa o quê? Possibilidade de mais chuvas, né? Então, de ter um aumento de produtividade. E além disso, o arado tem um excelente controle nas ervas daninhas resistentes, principalmente capim amargoso, pé de galinha, tem um bom controle de buva, trapoeraba, então um complexo de plantas daninhas envolvendo folhas estreitas e folhas largas. E o resultado do produto é realmente impressionante. E no caso a gente está vendo aqui essa lavoura, onde foi até difícil da gente gravar, né? Porque são poucas que tem aqui nesse local, né? Justamente, Cadu, a gente olhou observando a área aqui, a única erva daninha que a gente está encontrando aqui é principalmente a buva, né? Que já faz um tempo que aplicou e ela teve um rebrote, ela teve uma semente que nasceu de novo, né? Mas a gente vê que o resultado do produto é fantástico. Se o produtor não fizer um controle com esse produto da Adamar, o que pode acarretar aí? Cadu, a mato-competição, que é um fator que vai diminuir a produtividade, principalmente pensando em capim amargoso, né? As cordas de viola na cultura do milho. Então, se ele vai ter uma diminuição da produtividade. A Adamar sempre prega que a dessecação é um momento que a gente não pode errar. Tem que ter um bom controle dessas ervas daninhas. Quase não dá para ver as ervas daninhas nessa área onde houve a aplicação. E nesta propriedade de Eloy Mendes, a gente consegue mostrar para você, produtor, a diferença entre uma área onde não foi utilizado o arado e a outra onde o produtor utilizou esse produto revolucionário da Adamar, o arado. Aqui vocês podem ver, ó, que nesta área o produtor ele teve que revolver o solo para retirar as ervas daninhas. Já aqui neste outro local, nesta área de 35 hectares, o produtor ele utilizou 1 litro de arado juntamente com glifosato por hectare. E o resultado é esse que a gente está conseguindo ver aqui. A olho nu, você vê que não tem quase nenhuma erva daninha. E outra coisa, a matéria orgânica permaneceu nessa área e vai ajudar na próxima safra. Ô Diego, explica pra gente por que o produtor aqui dessa fazenda de Eloy Mendes optou em fazer esse controle. Ele optou porque é o seguinte, aqui era uma área de abertura, então a gente plantou um milho aqui, ele colheu bem tarde. Como já estava tarde para ele fazer uma planta de inverno de cobertura, a gente optou por fazer o arado, porque tinha muitas plantas daninhas de difícil controle, trapoeraba, corda de viola, milho tiguera, porque como é uma área de abertura, o terreno muito irregular, a máquina derrubou muito milho, teve muito rebrote desse milho. E o arado, ele tem os dois princípios ativos num produto só, ele pega tanto os capim amargoso, o milho tiguera, como as buvas, a corda de viola. E quando a gente tem esse tipo de problema com essas duas plantas numa área só, geralmente tem um antagonismo dos produtos. Então ele teria que fazer 2 dessecações, uma para folha larga e uma para folha estreita. E o arado a gente conseguiu fazer esse controle numa aplicação só e deixar uma área bem limpinha para ele poder trabalhar agora no verão. Ainda de acordo com o Diego, após a aplicação, a área ficará um bom tempo sem a necessidade de fazer a retirada de novas ervas daninhas. O arado vai manter a propriedade dele aqui, a lavoura dele, por quanto tempo? Ele vai ter tranquilidade na hora de plantar, na hora de colher? Ele vai ter que fazer mais uma dessecação antes de plantar, porque a gente foi feita aqui no final de maio. Mas a gente pode observar que ela manteve aí uns 4 meses limpo, e agora está começando a rebrotar umas buvas. Então o produto dá um intervalo bem grande no limpo. Dá tranquilidade então para o produtor não ficar toda hora tendo que mexer com o solo. Porque se ele tivesse aqui, não tivesse feito nada, deixado no pousio, a gente ia ter uma infestação grande de planta daninha aqui. Arado é o herbicida da Adamar, incomparável para o manejo de plantas daninhas na dessecação. É o único herbicida capaz de controlar as gramíneas e as folhas largas para aplicação na dessecação. Não tem restrição de intervalo entre a aplicação e a semeadura.
é eficiente no controle de gramíneas resistentes ao glifosato, como capim amargoso e capim pé de galinha, e folhas largas, como buva e caruru. Arado é o herbicida Yadian. E a seguir, as feiras que movimentaram a região. Não saia daí porque a gente volta já já. As feiras continuam movimentando o sul de Minas e o agronegócio. A Fenecop em São Gonçalo do Sapucaí atraiu produtores rurais de várias cidades. Seu Ismael não reclama do preço dos adubos à toa. O valor subiu mais de 30% de um ano para cá. E a guerra entre Ucrânia e Rússia vem favorecendo para isso. Para conseguir um preço que caiba no orçamento dele, o jeito foi chorar para o vendedor. Só tem que ser desse jeito, tudo a prazo, lá pra frente pra pagar? É pra frente, que aí você espera um pouco no café, né? Você guarda o café, depois paga o café mesmo. Espera mais um pouco do preço. Que agora ajeitar, né? O tempo. Quanto o senhor vai comprar de defensivo e quantas sacas de café o senhor precisa para comprar isso daí? Porque umas 100 sacas. Ele vai plantar 25 hectares de milho e 8 hectares de café no sítio onde vive, em Cariaçu. Vai precisar investir R$210 mil em adubos, defensivos e sementes. A realidade é bem parecida com a do seu Milton. O cafeicultor só vai pagar o adubo que comprou no ano que vem, quando colher o café. Esse é o momento mais esperado pelo produtor? É esse tipo de feira? Sim. Por quê? Para ver se a gente acha um preço melhor, né? Porque senão não tem jeito, não, porque o negócio tá custoso. Quem passou pela 13ª edição da Feira de Agronegócios da Coopervaz em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, pôde ver produtos tradicionais no mercado, só que agora em novo formato, como é o caso dessa ração para bezerros. Ela era uma ração farelada e passou para uma ração peletizada. Isso vai melhorar muito o consumo das bezerras, quando a gente pensa em saúde das bezerras também, pensando em desenvolvimento de rumen. Então, a nossa intenção foi agregar valor na ração e trazer mais saúde para esses animais. E o público está aceitando esse novo formato? A gente está tendo uma boa aceitação. Já estamos trabalhando há 2 meses, então, nas fazendas, acompanhando de perto as fazendas. Em breve, a gente tem a intenção de soltar, fazer um estudo, né, de como está sendo esse desenvolvimento dos animais. Então, estamos tendo uma boa aceitação nas fazendas. A feira aconteceu justamente no final da safra. O produtor já tem na ponta do lápis como foi a produção dele, mesmo com todos os problemas climáticos. Só que é preciso continuar fazendo o dever de casa. Por isso esteve aqui, atrás de bons negócios, pensando na safra do ano que vem. A feira tem sido o melhor momento para os produtores comprarem os seus insumos, máquinas, equipamentos. Há 2 anos a gente não pôde fazer a feira por causa da pandemia, então assim, estamos muito felizes por estar podendo fazer essa feira presencial, estar recebendo os produtores, estar com esse calor humano mesmo, esse contato direto com o produtor. Essa feira ela é realizada também em conjunto com mais 16 cooperativas do Grupo Cocamig, onde as compras foram feitas em grupo. Então isso dá um volume maior de compra, um poder melhor de negociação e a gente consegue trazer melhores preços e condições para os produtores. Alguns produtores já compraram um pouco dos insumos, até por medo de desabastecimento de adubo, né? Mas aguardamos os produtores, a expectativa é de mais de 2.000 produtores aí nesses 2 dias. Estamos aqui para sentar, conversar e negociar com os produtores. Após 2 anos no formato virtual, a Feira da Cooperativa do Vale do Sapucaí reuniu 44 empresas do agro. Nós estamos com condições bastante diferenciadas aqui para a Feira da Coopervaz, né? Temos vários produtos, toda a nossa linha de produtos estão expostos aqui no nosso stand. Pagamento para o próximo ano, estão fazendo diversas negociações. É um momento diferente para vocês também que expõem os produtos aqui, nesse tipo de feira?
Com certeza, aqui é uma oportunidade muito bacana da gente estar expondo os produtos, né, da gente estar em contato com os clientes finais. Também, assim, depois da retomada do período de pós-pandemia, né, a gente vem com uma expectativa bastante grande de público, né, de visitantes aqui para conhecer todos os produtos, conhecer toda a equipe que está aqui na Feira da Coopervaz. E durante o encontro de cafeicultores sul-mineiros em Lavras, um dos assuntos abordados foi a preocupação com a safra de café. Cafeicultores também buscam pela qualificação. Veja na reportagem. O 22º Encontro Sul-Mineiro de Cafeicultores foi realizado dentro da Universidade Federal de Lavras. Grandes empresas estiveram presentes no evento, demonstrando os produtos e serviços prestados na cafeicultura. Dentre as palestras estava a do professor Luiz Gonzaga, que falou sobre as divagações do mercado do café. É muita gente falando sobre café, sobre o que vai acontecer, questão de preço, questão de clima. E no fundo, a gente tem a percepção de que poucas pessoas sabem o que estão dizendo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí eu até coloquei um gráfico ali na apresentação, uma discussão sobre questões de preço que nunca se imaginou, que nunca chegaria a R$1.000, porque eu nunca tinha vivenciado isso em termos do preço naquele exato momento. E aí eu peguei o preço de 1980, por exemplo, e deflacionei, coloquei a março de 2022 agora, e cheguei à conclusão que o preço que estamos vivendo agora é o terceiro maior preço, tá? Agora, o problema não é isso. O problema é que quando nós temos um pico, logo depois dele vem a depressão e vem pesada. Então, a grande discussão que nós estamos fazendo aqui é que nós temos que tomar cuidado. É lógico que não temos que deixar de fazer as coisas, de fazer investimento ou qualquer coisa que estamos planejando. Outra palestra no dia de campo foi sobre a economia na adubação. De acordo com o professor Rubens, o produtor não pode deixar de fazer os tratos corretos da lavoura, mas dá para fazer uma redução no uso de produtos na propriedade, sem prejudicar totalmente a produção. Trabalhando várias doses de adubo na lavoura e trabalhando também com receita e também com despesa, a gente chegou à conclusão que emergencialmente, num ano de pouco dinheiro, de pouco adubo, que a gente perderia menos, reduzindo no máximo até 25%. Se passar disso, a gente perde dinheiro, mas também se adubar demais, perde dinheiro dobrado, porque além de gastar mais dinheiro, tem menor produção. Então fica aqui a dica. Trabalhe bem a sua adubação, procure um engenheiro agrônomo, faça tudo certo e economize dinheiro na adubação do seu café. A técnica chamou a atenção de Tamires. A cafeicultora de Nepomuceno sofreu uma grande perda com a geada do último ano. Foi mais de 90% da lavoura queimada. Por isso, ela tem buscado alternativas para a redução do custo de produção. Eu achei interessante, principalmente agora com o mercado, com essa oscilação tanto de adubo, né, de insumos, quanto do café. Acho uma possibilidade estratégica, sim, essa redução, lógico, com acompanhamento técnico e de acordo com a realidade de cada cafeicultor, porque não dá para generalizar também. Mas muito interessante os resultados que o professor Rubens trouxe para a gente. E daqui a pouco, couve-flor colorida. Você já viu? É um investimento de uma lavoura aqui no nosso estado. Eu te conto essa novidade já já. Já voltamos e olha, um produtor está investido em uma cultura um pouco diferente em Itatiaia-Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte. É a couve-flor colorida. As cores chamam a atenção. A produção demanda testes e acompanhamentos. Veja só. O plantio de hortaliças movimenta a agricultura de Itatiaia-Sul. Nesta propriedade, na comunidade de Samambaia, na zona rural da cidade, o seu Ronaldo trabalha há 35 anos com várias culturas. E há algum tempo, o produtor começou a fazer testes com sementes e mudas de couve-flor. Sou muito curioso, né? Então tem essas exposição, tem Olambra, tem Ribeirão Preto, eu gosto muito de participar, né? Tem a Expor Café no sul de Minas. Então eu fui em Olambra, eu vi e trouxe, né? Aí eu trouxe um pacotinho, só vou experimentar para ver.
E deu certo e hoje lá vai. Cada dia, ano que passa, a gente lá vai só aumentando, né? As primeiras sementes foram trazidas pela família do agricultor há quase 10 anos. Aos poucos, o trabalho na estufa foi aumentando e o seu Ronaldo ficou entusiasmado com a novidade. Você vai trabalhando e vendo lucro, né? Então você vai se empolgando, né? E a procura vai tendo demanda, quanto mais você produz, mais você está vendendo, o pessoal vai vendo que é bonito, é curioso, compra para ver. Então hoje a gente não dá conta de plantar a demanda que tem hoje. Depois do plantio das sementes, são pelo menos 30 dias na estufa até o crescimento das mudas. E aí são mais 3 meses de trabalho até a planta se desenvolver. A colheita acontece principalmente durante o inverno, em época de pouca chuva. É quando a gente percebe o que esta lavoura tem de tão diferente. Olha só a beleza desta couve-flor, roxa, bem diferente das convencionais. Tem também a amarela. As cores fortes deixam a couve-flor ainda mais bonita e encantam os consumidores. Acho estranho, né? Interessante, né? Aí eu pego e falo, não, elas são delas próprias mesmo, não fiz nada, é a genética delas que são amarelas, é a roxa, né? A família toda do seu Ronaldo se envolve no trabalho na lavoura. Durante o inverno, são colhidas por mês 600 dúzias de couve-flor colorida. Toda a produção é levada para a Ceasa, em Belo Horizonte. O preço ela é um pouco mais caro, porque a semente também já vem importada, é mais caro, né? Mas quanto isso, ninguém me reclama quanto o preço, não. Porque é diferenciado, ninguém tem, né? Praticamente ninguém tem. Eu tento manter o pessoal, mas infelizmente eu não dou conta de manter a demanda que tem hoje. Seu Ronaldo diz que a procura por esse tipo de couve-flor é bem maior do que ele consegue produzir. Mas a dificuldade em contratar mão de obra para a lavoura dificulta o aumento da plantação. A geração vem de pai para filho, eu para meu filho já para meu neto, então a esperança é crescer, que eles trabalham aí e vivem na lavoura de brócolis e couve-flor, igual eu tenho mantido aí, né? E o Café com TV fica por aqui, mas se você perdeu alguma das nossas reportagens, não fique triste não, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais da TV Alterosa. Eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau!